Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 73. Bons estudos! Oi, tudo bem com você? Oi, comigo tá tudo ótimo, mesmo porque tô super interessada no assunto que a gente vai aprender hoje. Um assunto tão importante na matemática que não vai ficar só na teleaula de hoje, não. Bom, mas chega de suspense. Chega. Isso aqui não é filme, né? O tema de hoje é equação do segundo grau. Vamos nessa? Na teleaula de hoje, você vai aprender a identificar uma equação do segundo grau. Vai saber reconhecer os coeficientes de uma equação do segundo grau completa. Aprender a verificar se um número é solução de uma equação do segundo grau. E, por fim, vai ver como se resolvem equações incompletas do segundo grau. Ô, Expedito, você gostou? Eu gostei. Tá bom, não tá? As lapelas, os detalhes, acho que tá tudo super bonito. Você gostou, Cidinha? Ô, Cidinha. Hã? Ai, desculpa. O que é? Não se trabalha mais aqui, meu Deus do céu? Sabe o que é? Eu recebi aqui a proposta de um terreno, mas ele veio com todas as medidas incompletas. E eu não tô conseguindo descobrir quais são as medidas na verdade, entendeu? Mas, peraí, Cidinha. O terreno não veio com medida nenhuma? Não, ele veio com uma outra medida, mas não tá completo. E eu não tô conseguindo chegar à medida total. Pode-se saber que terreno é esse? Ai, gente, será que vocês não podem me ajudar, não? Dá uma olhadinha aqui, vai. O terreno é formado por esses dois lotes aqui. Juntos, isso eu já sei. Eles medem 2.080 metros quadrados de área. Eu sei também que o primeiro lote é retangular e o seu comprimento mede 12 metros. Já o segundo lote é de forma quadrada e o seu lado é igual à largura do outro lote. E agora, como é que eu faço para calcular as medidas desse terreno? Não sei se a colega aceita uma sugestão. Até duas, se for para resolver meu problema. Olha só. A primeira coisa a fazer é colocar tudo no papel e chamar a medida desconhecida de X. Como assim? É simples. Vejam só. Bem, aqui está o terreno. E esta é a medida que ainda não conhecemos. Vamos chamá-la de X. A área total do terreno, vejam, é igual à soma das áreas de cada lote. Por isso, a área do lote 1 é igual a 12 vezes x. E a área do lote 2 é x ao quadrado. Bom, como eu sei que os dois lotes possuem uma área de 2.080 metros quadrados, então é só a gente substituir e fica assim. 12x mais x ao quadrado é igual a 2.080, que é a equação do nosso problema. Mas a gente pode melhorar essa equação, colocando todos os seus termos no primeiro membro e em ordem decrescente em relação às potências de x. Agora você complicou. Não dá para você explicar isso melhor, não? Cidinha, parece complicado, mas não é. Então, olha, vamos colocar o 2080 para o lado de lá, que vira menos 2080. Agora, vamos arrumar os termos em ordem decrescente em relação às potências de x, que fica assim. O primeiro termo é o de x com expoente 2. O segundo, o de expoente 1. E o terceiro, o termo sem x. Nossa, mas a gente acabou caindo numa equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Você conhece isso, Cida? Ah, conhecer, não dá pra dizer que eu conheço, mas eu já cruzei com ela por aí. Equação do segundo grau é uma das coisas mais importantes na matemática. E se você ainda não conhecia, muito prazer. Olha, a gente chama de equação do segundo grau porque ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. A, B e C? Mas eu só tô vendo a letra X aí. Que negócio é esse de A, B e C? Cidinha, presta atenção, A, B e C são os coeficientes da equação, não é isso, Expedito? É exatamente isso. Olha só, a é o coeficiente de x ao quadrado, b é o coeficiente de x. E C é o coeficiente do termo sem x. E x é a incógnita da equação. Deu para entender? Eu acho que sim. Então, olha só. Vamos ver se você entendeu mesmo essa história de coeficiente. Me diz aqui, quais são os coeficientes da equação 2x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero? Bom, deixa eu ver se eu acerto. O A é 2.
O B, menos 4. E o C é 5. É isso, não é? Exatamente isso, sem tirar nem pôr. Cida, vamos lá, que agora é sua vez. Tá. Me diz aí, coloque aí. Quais são os coeficientes dessa equação aqui? X ao quadrado mais 5x igual a 0. Quais são os coeficientes aí? Quero ver. O A é igual a 1, o B é igual a 5 Sim. e o C... Ué, cadê o C? Como nesse caso aqui não aparece o termo sem x, então C fica sendo igual a 0. Vamos lá. Agora, última equação para ver se ficou realmente claro e forte na cabeça essa coisa de coeficiente. Olha, anota aí. 2x ao quadrado menos 9 igual a 0. Quais são os coeficientes nessa equação? Ah, essa tá fácil. O A é igual a 2. Como o termo com x não tá aí, então quer dizer que B é igual a 0. E o C, que é o termo independente, é igual a menos 9. É isso? É exatamente isso. Expedito, a gente viu os exemplos onde B e C são nulos, quer dizer, são iguais a 0. E se o A também for nulo, for igual a 0, como é que fica, hein? Boa pergunta. E se o A for igual a 0, como é que fica? Você sabe, Cidinha? Não sei. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Então vamos pensar um pouco e ver o que acontece se o coeficiente A de uma equação do segundo grau for nulo. Nesse caso, veja, ax ao quadrado passa a ser igual a 0 também. E a nossa equação fica assim. Bx mais c é igual a 0. Opa, mas olha só, essa não é uma equação do segundo grau. Essa é uma equação do primeiro grau, pois o termo de maior grau é o bx. Então, só para concluir, numa equação do segundo grau, o coeficiente A tem que ser diferente de 0. Caso contrário, a equação deixa de ser do segundo grau. Então o A é o único coeficiente de uma equação de segundo grau que não pode ser igual a 0. Não pode, senão... A equação deixa de ser do segundo grau. Certo, entendi. Tudo bem, isso eu já entendi. Essa coisa de coeficiente, entendi bem. O que eu quero saber agora é como é que se resolve isso. É simples. Equação do primeiro grau, você se lembra, não se lembra? Perfeitamente. Pois aqui não é muito diferente. Aqui também você tem que descobrir os valores de x, de modo que se você substituir x por esses valores, a equação fique verdadeira. Às vezes a matemática fala de um jeito difícil de entender, hein? Não, parece complicado, mas não é não. Olha só. Vamos voltar àquele primeiro exemplo que a gente viu do terreno da Cidinha. Tá. O x ao quadrado mais 12x menos 2080 igual a 0. Bom, vamos substituir o x por 40 e efetuar as operações para ver o que acontece. Veja, a sentença é verdadeira. Portanto, x igual a 40 é a solução dessa equação. Agora, veja só, vamos substituir o x por 1 para ver o que acontece. Veja, menos 2067 é diferente de 0. Portanto, x igual a 1 não é a solução da equação. Ah, tá. Então, se x é igual a 40, quer dizer que esse x aqui do terreno vale 40. Exatamente, olha só, assim fica bem mais fácil para resolver o problema da área do terreno. Certo, entendi. Puxa, interessante. Mas aquelas equações que a gente viu onde faltam um dos coeficientes, como é que ficam? Ah, sim. Essas equações onde um dos coeficientes B ou C são nulos, ou seja, iguais a 0, essas equações são chamadas de incompletas. Como é que a gente faz para resolvê-las? Olha só. Veja esta equação. Ela é do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0, onde b é igual a 0. A primeira coisa que a gente vai fazer é isolar o termo em x ao quadrado no primeiro membro. Agora, vamos calcular o valor de x ao quadrado, onde chegamos à raiz quadrada de 9, que é igual a mais ou menos 3. Portanto, as soluções da equação são 3 e menos 3. Nossa, mas deu duas soluções? É. Sim, duas soluções. Equações desse tipo, ax ao quadrado mais c igual a 0, onde b é igual a 0, podem ter duas soluções se o radicando da raiz quadrada for positivo. Se o radicando for negativo, nenhuma solução. E podem ter uma única solução se o radicando for nulo. Ó, nesse exemplo aí, o b era igual a 0. E se o c for igual a 0, como é que fica?
Nas equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, onde c é igual a zero, como essa aí, a gente resolve assim. A primeira coisa a fazer é fatorar a expressão x ao quadrado menos 5x igual a zero. E fatorar, vocês se lembram, a gente viu na última teleaula. Então, vamos colocar o x em evidência. Vejam, ficamos com um produto de dois fatores que deve ser igual a zero. Quando isso acontece, um dos fatores tem que ser igual a zero. Logo, x igual a zero, uma solução da equação. Ou x menos 5 igual a zero, x igual a 5, uma outra solução da equação. As soluções da equação só podem ser x igual a zero ou x igual a 5. Ficou clara essa resolução aí? Claríssima. Mas e se a gente tiver uma equação do segundo grau, onde o b e o c forem iguais a zero, como é que fica? Ah, tá. Quando o b e o c forem iguais a zero, ou seja, forem nulos, a gente tem uma equação desse tipo aqui. Do tipo ax ao quadrado igual a zero, onde b igual a zero e c igual a zero. Como essa equação aí, 8x ao quadrado igual a zero. Veja o que acontece. A equação tem apenas uma solução, que é sempre igual a zero. Muito interessante essa história de equação de segundo grau, não é, Sem Cidinha? dúvida. Ainda mais que foi com a ajuda dela, da equação do segundo grau, que eu consegui descobrir as medidas que faltavam nos dois lotes do terreno. Veja, o lote 1 mede 480 metros quadrados e o lote 2 mede 1.600 metros quadrados. Quem diria, hein, que a equação do segundo grau ia me ajudar a descobrir medidas de área. A cada dia que passa, a matemática me surpreende mais, viu? E a você, também surpreende? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a identificar uma equação do segundo grau. Aprendeu também a reconhecer os coeficientes de uma equação do segundo grau completa. Aprendeu a verificar se um número é solução de uma equação do segundo grau. E, por fim, viu como se resolveram equações incompletas do segundo grau. Bom, só para completar o assunto de hoje, eu tenho a dizer o seguinte para você. Ele ainda não está completo. Não que a gente tenha deixado de explicar alguma coisa sobre a equação de segundo grau, mas é que é um assunto tão amplo, tão usado na matemática, que a gente vai voltar a falar dele muitas outras vezes, tá? Enquanto isso, leia o seu livro, faça os exercícios e não espere pela gente, não. Mais pra frente, tem mais equação de segundo grau. Até lá.